Ana Paula Henkel, boa noite. Seja bem-vinda essa semana conosco no estúdio de Oeste Sem Filtro. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma espiadinha, porque o julgamento, apesar do resultado já por unanimidade pela condenação do ex-deputado, ainda está rolando e o ministro relator Alexandre de Moraes está falando nesse momento, a gente vai acompanhar um pouquinho ao vivo. Violação do dever para com a administração pública, que é exatamente esse caso. Então, ele entraria aqui, mas também na linha B, que prevê automaticamente, para qualquer que seja o crime, acima de 4 anos, é a pena que proponho, 4 anos e 2 meses. Então, presidente, diante desse exposto, já rejeitamos as preliminares, julgamos procedente a ação penal e agora eu voto no sentido de condenar o réu Eduardo Nantes Bolsonaro, como incurso nas penas do artigo 344 do Código Penal, combinado com o artigo 71 também do Código Penal, crime continuado, a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, iniciado no regime semiaberto, e multa de 50, multa no montante de 50 dias multa, cada dia multa no valor de 2 salários mínimos, uma vez que a situação econômica do réu permite, ex-deputado federal, com cargo público até esse momento e, além disso, como já é público e notório, tendo recebido um PIX de milhões do seu pai, a quem estava tentando favorecer nesse julgamento. Nesses termos, ainda peço à presidência da turma que, imediatamente terminado o julgamento, ainda, como disse, não há necessidade do trânsito em julgado, oficie-se a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos da Lei Complementar 64, para que fique constando sua inelegibilidade. E após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol do réu no rol dos culpados, guia de execução, e nos termos do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, a partir do trânsito em julgado, estará suspenso dos seus direitos políticos. É o voto, presidente. Como voto, eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos e da mesma forma que o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, expôs agora em seu voto acerca da dosimetria, eu cheguei à mesma pena a partir do artigo 59 do Código Penal, também fixei o regime semiaberto, a partir do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, e também entendo que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a objetiva aplicação do artigo 44 do Código Penal. Então, por esses fundamentos, eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator. Agradeço, Vossa Excelência. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, também fiz constar do meu voto. Então, a ministra Carmen Lúcia ia votar, muito provavelmente na esteira do ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra que o presidente da primeira turma é o ministro Flávio Dino, por isso que ele estava conduzindo ali, Ana, jogando a bola. E a gente pegou o exato momento em que o ministro Alexandre de Moraes, então, ali, da condenação, a punição para o ex-deputado Eduardo Bolsonaro de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e também a suspensão dos direitos políticos, que a gente lembra que Eduardo Bolsonaro foi cassado no ano passado, mas não havia perdido esses direitos políticos porque foi cassado por faltas, porque não comparecia porque estava nos Estados Unidos. E por isso ele foi julgado pelo STF, não é isso, Marcília? Porque ele ainda tinha direitos políticos. Isso. Bom, boa noite. Marcília, Paula, mestre Augusto, Cauti, boa noite à nossa audiência. Ontem nós falamos que seria unanimidade, né? Mesmo com 4, com 5, com 14, porque não quiseram adiar o julgamento, porque ele sabia, o Moraes tinha certeza da unanimidade de 4, né? E, bom, eu quando vejo Moraes na tela, eu só enxergo 129 milhões, né? Fica ali, 129 milhões, 129, ele está falando e eu só estou pensando, 129 milhões, 129 milhões. Agora, eu não tenho muito mais o que falar, Paula, a não ser o próprio voto deles, do Moraes, e tudo isso que eles falaram, do Eduardo, condenando porque ele, como parlamentar, foi até o exterior. O que aconteceu durante a prisão do Lula?
O Lula estava preso, os parlamentares de esquerda, os petistas, eles correram o mundo dizendo que a democracia do Brasil estava acabando, que isso... E nenhum desses parlamentares, nenhum sofreu absolutamente nenhuma retaliação. Vai lá, fala o que tem que fazer, foram em cortes internacionais, fizeram aquele mise-en-scène internacional todo e nada aconteceu. Então, se o Eduardo tem culpa das tarifas, se tira a tarifa é culpa do Eduardo também, aí é mérito do Eduardo, e aí coloca agora as tarifas, o que faz com uma investigação de 1 ano da seção 301? É culpa do Eduardo também essa investigação de 1 ano? Ou seja, um peso, 2 medidas, 2 pesos, 2 medidas, porque não é a régua da justiça hoje no Brasil, ela pende para um lado apenas, e é o lado da perseguição política. Isso aí já está óbvio há 6, 7 anos.